Ok? Então, vamos agora abordar o tema do bem comum com o seu significado filosófico, né, como um todo. E é uma noção, como eles diziam, que está muito desgastada na atualidade. Escutamos, né, na boca dos políticos, na boca de pessoas do legislativo, do judiciário, falar muito do bem comum. Mas se sabe pouco o que significa o bem comum. Né? É simplesmente o bem comum, a somatória dos bens de cada um dos indivíduos? É o bem comum o mero bem-estar social? Né? Então vamos tentar entender o que significa, portanto, essa noção filosófica do bem comum. Né? Então, que também o direito, como qualquer agir em sociedade, ainda nós estamos dentro dos fins comuns do direito, ou do agir social como um todo, o bem comum vai ser fundamental. Né? Então, como premissa, podemos dizer o seguinte, que a constituição de uma sociedade sempre vem em vista de um bem comum, que é alcançado por uma ação comum. Nós tínhamos visto isso já presente na definição de povo de Cícero, de Agostinho, de Tomás de Aquino. Né? Implica uma comunhão, algo comum. Né? Comunhão significa uma comum união, uma união comum, algo comum, que se busca, que se almeja, uma ação social comum, que redunda em um benefício, um bônus, um bem comum. E que seja de fato comum, né? Não que seja só de uma parte, mas que beneficie, que implique um progresso de todos. Aristóteles, no livro da Política, ele fala que o bem comum é uma vida perfeita, né? Perfectus no latim, o telos no grego significa algo completo, que não falta nada, ok? Perfeito aqui não significa um perfeccionismo, né? Não é algo estético, né? É sobretudo algo, digamos assim, que completa eticamente, moralmente o ser humano. Portanto, o bem comum implica uma vida completa, uma completude dos bens. Portanto, uma vida autossuficiente, que não falta nada e, portanto, feliz. Né? Lembrando que a filosofia moral de Aristóteles, de todos os antigos e autores medievais, é uma ética da felicidade. Né? Felicidade entendida como essa plenitude do ser humano, tanto naquilo que ele tem de corporeidade, como aquilo que ele tem de espiritualidade. Né? Significa isso que eles chamam de vida perfeita. Né? A vida bem-aventurada, a vida feliz, é uma vida completa que não falta nada. Faltam bens, não falta saúde, não falta amizades, não falta também o exercício da vida intelectual, da vida transcendente, da espiritualidade humana. A felicidade para os antigos era uma realização plena da pessoa. Né? Para Santo Tomás, o bem do indivíduo está ordenado ao bem comum. Okay? Vejam bem, o bem, eu só vou alcançar o meu bem individual em comunhão com outros. Aí entra a necessidade do bem comum. Né? Ou seja, o indivíduo egoísta, fechado em si mesmo, fechado ao bem comum, não alcança sequer o próprio bem individual. Porque o bem individual está ordenado ao bem comum. Okay? O bem comum é um bem mais excelente do que o bem individual. Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade muito individualista. Né? Então, o individualismo ele é propagado em muitos setores, né, da sociedade. Um certo individualismo. Então,
porque quer se enfatizar a liberdade individual, né? Que aquilo que é coletivo a priori já é ruim, aquilo que é comum a priori já é ruim e oprime o indivíduo, etc, etc, né? Tem muitos desses tipos de discurso, mas olha, numa filosofia realista, equilibrada, nós vemos que o bem do indivíduo se ordena ao bem comum e o bem comum vai redundar em bem do indivíduo quando esse bem é verdadeiramente comum. Aqui me estou inspirando na questão 90 da primeira parte e da segunda parte da Suma de Teologia, no artigo 3º, onde Santo Tomás de Aquino vai abordar esse tema. Mas o bem comum não pertence apenas ao Estado, à República, mas também e sobretudo aos indivíduos. Outra vez, voltando um pouquinho ao pensamento de Romano Guardini, é uma espécie de dois polos que são inseparáveis, o bem individual e o bem comum. Ao melhorar um, se melhora o outro, e sempre um está ao serviço do outro. Né? Então, o bem comum é um bem, vamos dizer assim, superior, mais excelente do que o bem individual, mas ao mesmo tempo que se trabalha para o bem comum, o indivíduo se beneficia. Né? Então, é como polos, nessa oposição polar, como dizia Guardini, no seu livro, o famoso livro de Guardini, A Oposição Polar. Né? O fim último da sociedade e do indivíduo, a gente sabe que o ser humano não tem um fim natural. Né? O fim último do ser humano é Deus, né? Ou seja, a visão beatífica, o fim último do ser humano é um fim sobrenatural. Então, portanto, não se realiza aqui neste mundo. Agora, vamos dizer assim que o fim natural do indivíduo e da sociedade, aí sim nós podemos dizer que é o bem comum, né? A consecução do bem comum. Mas do ponto de vista natural, né? Não do ponto de vista sobrenatural. Vai ser sempre do ponto de vista sobrenatural Deus, né? Porque, vamos dizer, o bem comum é a vida completa, não falta nenhum bem. Mas se a gente for analisar o ser humano, ele é religioso por natureza e por vocação, ele tem essa relação com o transcendente como algo intrínseco à sua própria natureza. E isso não se realiza, pois neste mundo, né? Então, ele se completa somente na visão de Deus, né? Agora, por isso o bem comum é importante quando nós falamos de uma sociedade justa. Né? Existem, então, teorias que negam a existência do bem comum ou diminuem, reduzem a noção de bem comum. Por exemplo, o liberalismo neocontratualista em geral, né? O liberalismo ele é muito individualista. Aqui eu cito o liberalismo de John Rawls, né? Rawls. Ele propõe uma desigualdade controlada. Né? Para Rawls, a desigualdade é algo bom, que haja desigualdade na sociedade. Né? Ele é o chamado de princípio de diferença de Rawls. É algo desejável na sociedade que haja desigualdades. Né? Porque assim, porque cada ser é individual, né? Para Rawls, cada ser é individual. Então, se é individual, não temos nada em comum, nada motiva a busca de algo em comum. Né? Mas cada indivíduo sabe de si e ele vai buscar o próprio bem. Então, Rawls, que é individualista, prioriza a justiça jurídica sob o bem comum. Então, a lei é igual para todos e, portanto, deve se aplicar assim a justiça jurídica, sem ter em conta o bem comum.
citando de novo aquele exemplo, né, daquela comunidade monástica, na qual o abade, por exemplo, exime do cumprimento de uma parte da regra algum monge, por exemplo, que está doente, né, que está debilitado, por exemplo, das vigílias noturnas, né, ele o faz em vista do bem da comunidade, né, e também o bem do indivíduo, porque que aquele irmão, que aquele monge esteja bem do ponto de vista da saúde, da sua espiritualidade, da sua vida de oração, redunda também em benefício de toda a comunidade, né? E se aquele membro daquela comunidade monástica, por exemplo, está mal fisicamente e tal, também redunda em detrimento da comunidade. A comunidade sofre, né? Vai ter que implicar aí diversos mecanismos para ir ao encontro daquela pessoa necessitada, né? Para Rawls é o contrário. Para Rawls não, se deve aplicar a lei literalmente, né? Rawls, ele critica o bem comum porque ele entende bem como se fosse interesse, né? Ou seja, Rawls ele pensa assim, cada um corre atrás do próprio bem, mas o bem entendido como interesse. Então, é uma ética quase utilitarista, né? Cada um vai atrás da própria utilidade, do próprio interesse. Mas o bem não se identifica com o interesse totalmente, né? O bem é aquilo, né, que aperfeiçoa um ser. O próprio Tomás de Aquino, Aristóteles vai dizer que a noção de bem está implicada, está relacionada com a noção de perfeição. Cito aqui um exemplo, né? Por exemplo, se estamos numa sala toda fechada, toda escura, eu faço um pequeno buraquinho na parede onde entra luz, onde entra a umidade, onde entra, né, o calor da luz, e colocamos nessa sala muitas plantas, né, dentro dessa sala escura. O que vai acontecer com essas plantas? Elas vão se desenvolver na direção daquele buraquinho, né? Porque para a planta, a luz, a umidade é um bem. Isso aperfeiçoa a planta enquanto tal. Então, a planta vai se desenvolver naquela direção, né? Onde tem mais luz, onde tem mais calor, tem mais umidade, né? Veja, todos os seres buscam o bem, mas o bem metafísico, ou seja, buscam a própria perfeição, o próprio desenvolvimento, né? Claro que neste mundo não existe um bem sumo, um bem absoluto, né? As coisas podem perder esse bem, podem falhar na busca deste bem. Ok, isso é normal, né? Mas tudo que existe, tudo que age em vista do próprio bem, entendido como noção de completude, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, né? Então a planta vai se desenvolver ali onde tem luz, umidade, calor, porque isso a aperfeiçoa, né? Isso ela necessita, os animais também, né? Por exemplo, os animais herbívoros vão buscar as melhores pastagens, né? E se num lugar tem pastagem seca, ruim, os animais, e do lado tem uma pastagem verde, né, suculenta, a maioria dos animais herbívoros se vão dirigir para aquela região, né? Então, os animais mesmos vão buscando a própria perfeição, que é o seu próprio bem. O ser humano não é diferente na busca, na consecução do bem, né? Agora, Rawls entende bem como se fosse um interesse mesquinho. Cada um de nós temos os nossos interesses econômicos e a gente vai atrás do nosso ganha-pão. Não é isso, né? O ser humano não é esse bem que ele persegue um bem total,
Ou seja, ele quer estar bem e para estar bem ele tem que estar bem também em comunhão com outros. Não é um mero interesse, né? Vejam, esse é um pouquinho o preconceito de Rawls, né? Por isso Rawls ele hipotiza uma posição originária onde sobre todos está o véu da ignorância, de modo a estabelecer um contrato para julgar com imparcialidade, né? A teoria da justiça de John Rawls, ele fala, né, uma espécie quase de fábula, de mito, que ele chama de posição originária, onde no começo dos tempos nós tínhamos um véu da ignorância. Esse véu da ignorância fazia com que nós não distinguíssemos se uma pessoa era empresária, se uma pessoa era rica, se uma pessoa era um magnata, né? Se era uma pessoa estudada ou uma pessoa mais humilde. Então todos nós tínhamos uma espécie de véu da ignorância, onde todos eram julgados sem distinção de classe, de situação social, né, de mérito. Então, o que Rawls ele fala, para que a justiça seja imparcial, deve agir com esse véu da ignorância, né? Sempre a justiça, ela é representada, né, uma estátua, né, uma mulher com uma balança, porque a justiça traz equilíbrio, traz proporcionalidade, né? E uma mulher com os olhos vendados, né? Para dizer que a justiça deve ser imparcial e não atender mais quem é rico e menos aquele quem é pobre, aquele que é um magnata, aquele que é uma pessoa humilde, né? Mas deve tratar a todos por igual. Então Rawls ele vai diminuir a importância do bem comum, porque ele vai enfatizar o indivíduo, a busca do próprio interesse. Outro extremo que vai, digamos assim, deturpar a noção de bem comum é o comunitarismo, onde o bem do Estado vai suplantar, vai eliminar o bem comum, ou, ao menos, onde o bem do Estado vai diminuir ou anular o bem dos indivíduos. Notem, aqui tem um grande perigo também, que infelizmente ao qual se pode incorrer com facilidade. O bem comum não é o bem do Estado, não é um bem estatal, ok? O bem comum não é um bem do Estado. É claro que implica um bem em comum, com todo o Estado, com toda a sociedade. Mas o bem comum não se identifica com o bem do Estado. Então, por exemplo, Mussolini, ele pensava, olha, o verdadeiro bem é o bem do Estado. Então, ele dizia tudo com o Estado, no Estado, para o Estado, nada sem o Estado, né? Então, ele identificava o bem comum com o bem do Estado, num forte comunitarismo. Não é isso. O bem comum não elimina o bem dos indivíduos, muito ao contrário, né? Faz melhorar o bem dos indivíduos. Implica também o bem dos indivíduos. Então, o que é então o bem comum? Vimos aqui um pouquinho o desenvolvimento da noção, tanto na antiguidade como nos nossos dias, um pouco, às vezes se entende bem comum como um bem, como um interesse comum, né? Ou às vezes se entende o bem comum como o bem do Estado, não. Né? O bem comum não é o conjunto de bens individuais, mas é relativo ao bem integral do homem como tal, em corpo e alma, e ao qual todos devem cooperar. Então, o bem comum não é a somatória de bens individuais. Então, para mim, eu sou sapateiro, para mim o bem é produzir e vender sapatos, e eu contribuo com a sociedade com a venda de sapatos, né? Esse para mim é o bem que eu persigo, que eu busco. O outro é agricultor, então é produzir laranja, pera, o que for, né?
Outro, o bem para ele não sei, ensinar, ele é professor, etc, né? Então a gente junta os bens individuais de cada um e tem o bem comum. Não é isso o bem comum. Não é a somatória de bens individuais. Mas é um bem novo, ok? É um bem novo. Não é a somatória de bens individuais, o bem comum. Olha só, a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II vai explicar, é uma das melhores explicações do bem comum que eu encontrei, né? Lendo vários livros de filosofia social, de doutrina social da igreja, né? De ética social. Até agora, a melhor definição que eu encontrei de bem comum se encontra na Gaudium et Spes, capítulo 26 do Concílio Vaticano II. Vocês podem também confrontar com Gaudium et Spes 74, onde ele também ali vai desenvolver essa noção de bem comum. A Gaudium et Spes do Vaticano II vai dizer que o bem comum, olha só o que ele diz, é o conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos grupos e aos membros individuais alcançar sua própria perfeição de modo mais completo e fácil. Cada palavra aqui não vem ao acaso. Cada palavra aqui é importante dessa definição, né? Tomara que vocês entendam, consigam entender bem toda a profundidade que tem de trás dessa explicação aqui da Gaudium et Spes, né? A Gaudium et Spes também ali está trazendo toda a riqueza da tradição cristã sobre esse tema de bem comum, né? É o conjunto daquelas condições da vida social, ok? Então, uma totalidade. Lembra Aristóteles, né? Que ele dizia que o bem comum era uma vida perfeita, ou seja, uma vida total, uma vida completa, não falta nenhum bem, né? Que o ser humano almeja, que o ser humano deseja, não lhe falta nenhum bem, né? Então, é o conjunto daquelas condições da vida social. Que condições são essas? Bom, são muitas, mas, por exemplo, educação, a saúde, né, o lazer, o esporte, a vida, os grupos de amizade, a vida familiar, as condições econômicas, financeiras também da pessoa, né? Então, por exemplo, eu tenho saúde, tenho amigos, tenho estudo, mas sempre estou ali, como nós dizemos por aqui, estamos sempre na pindaíba, né? Apertado economicamente, financeiramente. Então, pois é difícil, não é verdade? É difícil estar bem, ou seja, falta algo. Então, é o conjunto dessas condições da vida social. Não um só, mas a totalidade, a completude de tudo isso. Agora, esse conjunto, essa totalidade de bens da vida social são aqueles que permitem a grupos, então associações, famílias, né? E a cada membro individual alcançar a sua própria perfeição, a sua própria realização, a sua própria completude no tocante às suas necessidades materiais e também, né, aquilo que a pessoa busca em como bem, que a aperfeiçoa também na sua espiritualidade, né? Então, essas condições vão permitir a grupos e aos membros individuais alcançar a própria completude, a própria perfeição de modo mais completo e fácil, né? O bem comum. Então, ou seja, essa noção de bem comum já nos ajuda a entender que o bem comum é um verdadeiro bem social de todos. Tem que ser verdadeiramente comum. Quando, por exemplo, os políticos começam a fazer leis
para privilegiar a si próprios, ou uma casta da sociedade, um grupo, né? Começa a privilegiar um grupo em detrimento de outro, isso daí não contribui ao bem comum, muito pelo contrário, né? Isso daí vai ir em detrimento do bem comum. O bem comum, ele tem que ser verdadeiramente comum. Quando eu favoreço, quando eu ajudo algum grupo em concreto, é porque aquilo também redunda em benefício para todos, né? Então, por exemplo, não sei, vamos dizer que aqui no meu bairro todos temos uma moradia, mas tem uma pessoa ali que no terreno dela, ela não tem moradia, não mora ali num barraco, alguma coisa assim, né? Ou seja, para nós, enquanto bairro, vamos dizer, para nós é também bom que aquela pessoa tenha a própria moradia, né? Então, aí, do bem comum, da verdadeira percepção do bem comum, nasce a virtude da solidariedade, né? Então, ou seja, quando o meu próximo, né, quando ali aquele outro cidadão que faz parte, né, do meu grupo, quando ele melhora, aquilo redunda também para mim, né? Daí nasce da noção de bem comum, vai nascer a virtude da solidariedade. Olha, não tem como legislar a solidariedade, né? Não tem como eu fazer uma lei de solidariedade. Ou a pessoa é solidária porque ela quer, porque ela sente a necessidade de ajudar, né? Por quê? Não tem como ser solidário por lei, né? Nós dizemos assim, olha só, a justiça dá a cada um o que lhe é devido. Isso é justo. Mas a caridade, ou seja, não dá aquilo que é a cada um o que é seu. A caridade dá ao outro aquilo que é meu, né? Que eu não estou obrigado, mas solidariamente eu vou lá e colaboro, contribuo, né? Então, o bem comum implica um bem novo de toda a sociedade, não é a mera somatória de bens individuais, né? Por isso, às vezes, muitos políticos renunciaram a falar de bem comum, né? Porque é difícil, implica a noção filosófica de bem, né, ao falar do bem comum. Santo Tomás, comentando a Ética Nicômaco de Aristóteles, ele diz, olha, nós definimos que o melhor de todos os bens humanos, ou seja, a felicidade, é o fim da política, né? Ou seja, tanto para a antiguidade, a felicidade é justamente um bem comum, é uma totalidade dos bens, né? Aristóteles vai dizer isso, a felicidade é uma totalidade de todos os bens. Então, bens do corpo, saúde, bens externos, uma saúde financeira, ter amizades, bens familiares, bens espirituais, intelectuais, da vida social, etc. É uma totalidade de bens. Poderíamos aqui traduzir felicitas, né, felicidade, como bem comum, essa totalidade. Portanto, o bem comum é o bem integral do homem, em corpo e alma, coisas materiais e também desenvolvimento moral. Quando, por exemplo, os políticos falam do bem-estar social, estão falando só de bens do corpo, que tenha saúde, né, que tenha lazer, que tenha uma situação financeira suficiente. Mas o bem comum não é só um bem-estar. Implica o bem integral do ser humano em corpo e alma, né? E o ser humano é também um ser religioso, portanto, implica também a liberdade religiosa. E o ser humano também é um ser moral, né, que pratica que pratica as virtudes, né, que deve buscar a honestidade, o bem moral. Então, implica também a moralidade, o crescimento moral dos cidadãos. Lembram quando
nós estudamos um pouquinho de Platão, de Aristóteles, e eles tinham muito a preocupação em formar, em educar bons cidadãos e bons governantes, né? Ou seja, o crescimento moral, o desenvolvimento moral dos cidadãos, né? Hoje em dia o político não se preocupa no desenvolvimento moral, né? Ele quer o bem-estar, né? Ou seja, somente o bem prático, o bem corpóreo, né? Físico. O bem comum, então, é o fim último da vida social, ou seja, é o fim da política, a felicidade, o bem comum. Mas não é o fim último absoluto do homem, né, do ser humano. Mas o bem comum deve ajudar a atingir esse fim último, né? O fim último, nós sabemos, é Deus, é um fim sobrenatural, não é natural, né? Por isso a autoridade, ela está para garantir a realização do bem comum. Aí falaremos, né, no último tema do nosso curso, falaremos da autoridade social. Aí entra também a necessidade da autoridade, porque ela garante que esse bem comum se realize. Tá? O bem comum, então, é próprio de toda associação humana, seja ela a nível macro e legal, ou a nível micro e afetiva, como pode ser a família, por exemplo, ou um grupo de amigos, né? Sempre estão em vista de um bem comum. Toda associação, já, né, na definição de povo, de Cícero, de Agostinho, de Tomás de Aquino, implica pessoas que se associam em vista de algo comum. Isso gera comunhão. E a sociedade nada mais é do que uma comunhão de pessoas. Ok, e para concluir um pouco esse estudo sobre o bem comum, poderemos, assim, para ficar um pouquinho mais claro, se for possível, indicar algumas características do bem comum enquanto tal, né? Para a gente saber discernir depois na prática quando se trata de bem comum ou alguma pessoa está usando a noção de bem comum com alguma significação já ideológica ou em outro sentido. Primeira característica do bem comum a qual nós devemos atentar. Primeiro, está ao serviço da pessoa. Está ao serviço da pessoa. Às vezes, né, poderes totalitários falavam muito do bem comum, mas não buscavam o verdadeiro bem comum, né, porque reprimiam a pessoa humana, o indivíduo, né, oprimiam o desenvolvimento, não permitia o desenvolvimento do indivíduo enquanto tal, né? Então, o bem comum sempre está ao serviço da pessoa, implica o melhoramento da pessoa, né? Está ao serviço. Depois, o bem comum funda-se na natureza humana, porque o ser humano busca o próprio bem, busca o próprio aperfeiçoamento, e o ser humano, visto que ele é social por natureza, o bem que ele busca individualmente tem essa vertente comum também, né? Ou seja, o bem comum é parte da realização do bem do indivíduo. A pessoa egoísta, isolada, fechada, que não contribui em nada para o bem comum, está também, por assim dizer, minando o próprio bem individual, né? Está sendo uma pessoa incompleta no seu agir moral, no seu agir social, né? Então, o bem comum verdadeiro está fundado na realidade da natureza humana social do ser humano, né? O ser humano busca o bem não só para si, mas o bem em comum para todos.
Outra característica que nos ajuda no discernimento do bem comum é que o bem comum é subsidiário. O que significa o princípio de subsidiariedade, né? A doutrina social da Igreja explica com muita clareza o que é o princípio da subsidiariedade. O princípio de subsidiariedade tem dois aspectos. Primeiro, significa que os grupos maiores, ou seja, as sociedades maiores, devem ajudar, né, devem subsidiar aquelas sociedades menores, inferiores, naquilo que elas não podem por si mesmas, né? Então, por exemplo, o Estado deve ajudar sociedades menores, por exemplo, sociedades educativas, sociedades familiares, sociedades empresariais, naquilo que esses grupos não podem por si mesmos, né? Então, uma sociedade maior, o princípio de subsidiariedade, deve ajudar, deve subsidiar a sociedade inferior naquilo que ela não pode por si mesma, né? Esse é um primeiro aspecto do princípio de subsidiariedade. Mas tem outro aspecto que é pouco falado, mas a doutrina social da Igreja ensina com muita clareza, que o princípio de subsidiariedade implica também o movimento ao contrário, né? Então, poderíamos dizer que aqui é um movimento descendente, então a sociedade maior deve ajudar a sociedade menor. Agora, mas o princípio de subsidiariedade é também ascendente, ou seja, que a sociedade maior não deve anular, substituir, intervir naquilo que a sociedade menor pode por si mesma, né? Então, ou seja, o Estado não deve substituir a família, o Estado não deve substituir associações culturais, educativas, né? Não deve anular as associações intermédias. Aquilo que a família pode fazer por si mesma, o Estado não deve intervir e legislar e colocar a mão ali, né? Aquilo, por exemplo, que uma associação cultural, uma escola, um grupo educativo, etc., pode por si mesmo, pode desenvolver, o Estado não deve intervir. Ok? Ao contrário, o Estado, seguindo o princípio de subsidiariedade, deve permitir que o grupo se desenvolva por si mesmo, que ele cresça por si mesmo, que ele gere vida por si mesmo, né? Agora, quando o Estado quer fazer tudo no lugar do indivíduo e no lugar dos grupos, ele sufoca a liberdade dos grupos e das pessoas, né? Então, olha só, o princípio de subsidiariedade é uma estrada de mão dupla. Aquilo que a sociedade inferior não pode por si mesmo, então a sociedade maior deve ajudar, deve subsidiar, né? Ou seja, subsidium no latim significa ajuda, auxílio, deve auxiliar a sociedade inferior. Mas naquilo que a sociedade inferior pode por si mesma, o Estado não deve intervir, deve deixar a liberdade dos grupos e dos indivíduos, que eles se enriqueçam por si mesmos, né? Eu já encontrei, por exemplo, grupos, famílias, né? Às vezes cooperativas de pessoas que falam, caramba, estamos assim bravos porque muita regulamentação. A gente, por exemplo, eu não posso vender isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso cultivar as minhas próprias terras, né? Porque cai uma penalidade, cai uma tributação, eu vou ser penalizado, etc., né? Então a pessoa sente que ela não pode se desenvolver por si mesma. Então tem que viver de recursos do Estado, de subsídios do Estado, né? Então a pessoa fica, né? Eu vi uma vez um documentário que falava da situação do Haiti,
né? O Haiti é interessante, né? Se você vê a geografia do Haiti, metade do Haiti, Itaiti, ele colinda, né? Faz fronteira com a República Dominicana, né? E a República Dominicana está na mesma ilha, né? Praticamente ali, República Dominicana, Haiti. A República Dominicana, muito desenvolvida, um país dentro do que cabe próspero, né? E do lado, o Haiti, claro, teve muitas catástrofes, né? Furacão, teve terremotos, teve tsunami, etc. Uma situação muito forte de pobreza. Mas é interessante esse documentário, ele estava mostrando que, embora o furacão, os desastres naturais tinham passado ali como um todo e tinham também afetado a República Dominicana, né? Mas qual é a diferença? O Haiti, o que aconteceu, ficou preso nos subsídios, né? Então o que acontece, por exemplo, se eu sei produzir sapatos, né? E eu sou membro dessa sociedade, eu sei que eu tenho talento para produzir sapatos, mas vem sapatos de fora, chegam doações de sapatos gratuitamente, eu não consigo competir, né? Eu vou falir, ou seja, tem muito subsídio. A minha empresa de sapatos fale, porque ninguém compra sapatos, porque o sapato é grátis, né? Então o que acontece? Entre ter sapatos comprado e gratuitamente, todo mundo quer o sapato gratuitamente, né? Então quebra o comércio local, quebra a economia local, ou seja, as instituições inferiores vão sendo debilitadas porque tem um forte intervencionismo, digamos assim, tem muitos subsídios ali, né? Mais do que a realidade. Então as pessoas os grupos não alcançam o seu bem comum, né? Então, lembrando, o bem comum ele é sempre subsidiário nas duas acepções. A sociedade superior ajuda a sociedade inferior naquilo que ela não pode, né? Então, por exemplo, a família é o lugar da educação dos filhos, né? Mas a família ela não tem todos os meios para dar uma educação completa. Aí entra o papel da escola, né? Mas quem tem o papel da educação dos filhos são os pais. Os pais são os responsáveis. Mas a escola vem em subsídio da família, porque os pais não é que são expertos em geografia, em arte, em música, em literatura, em matemática, em português, né? Em biologia. A escola vem como auxílio, como apoio dos pais, mas sem substituir o papel dos pais, né? Isso é um princípio de subsidiariedade. E, em outro sentido, em sentido ascendente, quando já os grupos menores se desenvolvem, sabem fazer as coisas, não tem por que o grupo maior intervir e anular a ação do inferior, né? Porque senão ele vai acabar eliminando o grupo inferior, né? Então o grupo inferior deve agir por si mesmo naquilo que ele pode, né? Então tem esses dois lados do princípio de subsidiariedade. Se vocês quiserem mais aprofundar sobre esse tema da subsidiariedade, até mesmo na internet, né, consultando no Google, vocês colocam Compêndio de Doutrina Social da Igreja. E lá no capítulo que fala do princípio de subsidiariedade, vai explicar bem esses dois aspectos do princípio, né? Depois, o bem comum é um bem que visa a integralidade da pessoa e dos grupos, ok? Não privilegia um grupo em concreto, mas contribui para o crescimento integral de todos. E depois, o bem comum, para finalizar, deve ser verdadeiramente comum e chegar a todos, né? Por isso, eu dizia no começo, o bem comum não coincide com o bem do Estado, como, por exemplo, Mussolini pensava, né?
que é o bem do Estado, é o bem do povo. Não. Né? Deve chegar a todos. Né? Claro que também quando se tem um Estado, né, se tem uma coisa pública que é verdadeiramente pública, que é de todos, então, claro, todos se beneficiam. Né? Mas não coincide necessariamente. Né? Ok, então, isso que eu gostaria de dizer sobre o bem comum. Em filosofia, se pode aprofundar muito mais essa noção de bem comum. Lembrando que, filosoficamente, para a gente entender a riqueza desse conceito, é necessário entender um pouquinho do que é o bem filosoficamente. Né? E como o bem, a noção de bem está unida, né? A ratio boni, né? O conceito de bem, implica a noção de perfeição, de completude, de integralidade, de uma completude da pessoa enquanto tal. Né? Que é isso o que cada ser busca no seu agir, até mesmo os seres irracionais, as plantas, os animais, buscam a própria completude, a própria totalidade do seu agir. E o ser humano não é indiferente a isso. E o ser humano ainda tem um aspecto que, na sua pessoa, ele é social. Portanto, a busca do bem completo humano vai implicar também a busca, então, do bem comum.